Olá meus caros, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês este livro aqui, o livro História do Mundo para Crianças, da criação à queda do Império Romano. Este livro aqui, ele tem algo totalmente inédito nos livros de história que nós temos por aí, que são disponibilizados para crianças. O coração deste livro, ele está nos seus 5 primeiros capítulos, e eu vou mostrar agora por quê para você. Veja, no primeiro capítulo aqui, você consegue visualizar. No primeiro capítulo nós falamos sobre a criação do mundo, no segundo sobre os dinossauros, na terceira a criação do homem, o quarto o dilúvio, o quinto a Torre de Babel e a dispersão dos povos. Veja, nós começamos a história da humanidade a partir da criação. Isso aqui é uma coisa que era muito comum até meados do século XIX, mas que infelizmente por conta das ideologias naturalistas, cientificistas, positivistas, passou-se a acreditar em coisas que não são provadas e tradições históricas que eram reconhecidas, representadas e que tinham fontes documentais foram deixadas de lado. Então, como por exemplo, as pessoas passaram a crer que Noé não existiu, que Moisés não existiu, que Adão não existiu, que dilúvio não existiu, Torre de Babel não existiu, enquanto nós encontramos relatos a respeito disso em civilizações sumérias, babilônicas, persas, no povo hebreu, no povo egípcio, mas que isso tudo agora não passa de mitos. A verdade é que você veio de um macaco, quando nunca se provou isso. Até hoje, eles não conseguem provar em nenhum local que nós viemos do macaco, né? Mas sempre continuam colocando essas informações totalmente falsas aí para nós e muitas vezes a gente acaba caindo nessas baboseiras. Então, o coração deste livro aqui está em olhar para a história e a história voltada para crianças, de que a história da humanidade começa de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, eu vou colocando em cada um desses capítulos não apenas o relato bíblico adaptado para crianças, mas fontes documentais, fontes históricas e outros pontos da ciência que confirmam a Torre de Babel, a dispersão das línguas, a dispersão dos povos para cada uma dos continentes do mundo, a partir dos descendentes dos filhos de Noé, a confirmação do dilúvio, todas as principais fraudes arqueológicas feitas na busca de fundamentar uma suposta ligação entre o homem e o macaco. Então, o coração deste livro, o coração, o âmago dele está nesses 5 primeiros capítulos, que é, digamos assim, um forte ataque contra toda a ideologia que as crianças recebem na escola, principalmente no 5º e no 6º ano. Então, o livro ele vem para mostrar a vocês algo mais profundo, algo que infelizmente foi ocultado, mas que estão, por exemplo, em enciclopédias de história extremamente raras, como a de César Cantu, onde na sua enciclopédia de 32 volumes da História Universal, ele começa a história exatamente deste modo aqui. No seu tomo 1, ele mostra toda a verdade a respeito do dilúvio, a respeito da criação, a respeito da própria dispersão dos homens com a Torre de Babel. Então isso mostra que eu não estou inventando, eu não estou revisionando, eu não estou criando nada da minha cabeça. O que eu estou fazendo é resgatando um modelo de história que existia, que era o modelo correto, mas que infelizmente foi esquecido. Então, nós precisamos aqui realmente colocar que esses textos eles possam estar presentes novamente no coração das crianças. E aí, o que acontece? A partir da dispersão dos povos, nós iniciamos o estudo da história, tendo como guia aquilo que eu já expliquei aqui algumas vezes, que é a história
a partir das Sagradas Escrituras. Não há como você ensinar a história do mundo antigo sem usar como fio condutor o relato histórico bíblico, porque senão as civilizações elas vão ficar perdidas, elas vão ficar sem ligações, elas vão ficar desconectadas da realidade, daquilo que realmente aconteceu. Então nós começamos aí a explicação dos povos primitivos, depois nós explicamos os povos sumérios, para aí então falar de Abraão e do início do período dos patriarcas. Como nós falamos do período dos patriarcas, o descendente ali que nós temos de Abraão vai ser Isaac, Jacó e José do Egito. José vai para o Egito, então depois dos patriarcas nós falamos a respeito do Egito. Aí para nós introduzirmos a história de Moisés e de Josué. Quando nós falamos da história de Josué, nós falamos a respeito da história da conquista e comentamos também a história do povo de reis, do povo hebreu no período de reis, depois da conquista daquela região. O período de reis, então, vai ter contato com várias civilizações, com a civilização fenícia, com a civilização egípcia, babilônica, com a civilização persa. Então nós vamos conectando estas civilizações com a história do texto bíblico. Depois nós vamos ter a história dos gregos, e desde o período inicial dos gregos, lá do período arcaico, até o período helênico. E aí nós vamos ter o período de Roma Antiga, vamos falar de toda a história de Roma, para mostrar como que foi o nascimento desta nação, que Deus usou de maneira pontual para expandir a sua fé, porque graças ao Império Romano foi que a fé se expandiu rapidamente. E nós finalizamos então todo o nosso conteúdo com a chegada dos bárbaros e a queda do Império Romano. Então aqui você vai encontrar todo o conteúdo de uma maneira como se fosse um livro didático mesmo, todo o conteúdo que uma criança escuta ali no seu quinto, sexto e início do sétimo ano, que pois o sétimo ano é para se trabalhar a Idade Média. Há em algumas escolas algo que é trágico, que não se ensina a Idade Média, mas isso é para outra história. A questão aqui é que este conteúdo vai te servir tanto como um conteúdo de reforço escolar, caso o seu filho esteja na escola, como também um conteúdo especial para apresentar a história do jeito certo para o seu filho, inclusive já com pílulas para antecipar o seu filho das besteiras que talvez ele possa escutar em algum lugar caso ele seja homeschooling. Então aqui você terá todas as informações necessárias para formar o seu filho corretamente. Lembrando que este livro ele não é separado, ele não está aí solto, porque um livro em si ele não ensina sozinho. Você não pode apresentar para a sua criança um livro e dizer, aprenda. Tá aqui a apostila de matemática, aprende matemática. Tá aqui a apostila de português, aprenda português. Tá aqui o livro de inglês e o dicionário, agora vai, te vira. Não é desse jeito que a gente aprende. O aprendizado ele faz parte de um mestre, ele se faz necessário um mestre que ensine. E é por isso que o livro vem junto de um curso, porque os dois se complementam, se unem, estão ligados. Então, as aulas são importantes e o livro também é importante para reforçar aquilo que está no ensino das aulas. E é por esse motivo que eu sempre trabalho aqui nos meus cursos, nos meus materiais, com o ensino em aulas e o livro físico, porque as duas coisas se unem e você terá a oportunidade de levar para a sua casa isso aqui agora no dia 11 de abril de 2024. Então, você reserve muito bem um momento especial para olhar todas as condições, todas as informações que nós vamos ter aqui a respeito do curso, para que você tenha a possibilidade de levar para a sua casa este livro. São apenas 100 unidades que estão no estoque e que nós vamos disponibilizar agora
para vocês adquirirem. São apenas 100 vagas, então, para esta segunda turma do curso História do Mundo Antigo e da Bíblia. E eu espero que o seu filho esteja junto desta turma e que eu possa ser o professor do seu filho. Deus abençoe.